Então, boa noite. Quero dar aí as boas-vindas para o segundo dia hoje da imersão, superando os desafios da sua vida e carreira, né? Hoje é o dia 2 e vou dar uma recapitulada no que a gente falou ontem, só para quem não conseguiu ainda assistir, né? Vou deixar a gravação depois, mas quem não conseguiu participar ontem ao vivo, vou falar um pouquinho porque o tema de ontem foi sobre autodesenvolvimento e essa frase que autodesenvolvimento empodera e transforma é uma frase que eu trago muito, não só porque eu trabalho aí com as terapias, com trabalho com autodesenvolvimento, mas porque eu entendo que, primeiro, para a gente superar os desafios, que é o que eu falei muito ontem, né? O que são desafios, como que eles acontecem, o porquê que eles acontecem. Para a gente entender a solução, a gente tem que se conhecer muito, porque trabalhando, resolvendo muitos problemas, trabalhando com crise, como eu trabalhei na empresa, né? Fui 5 anos gerente de crise, eu comecei a perceber que existem infinitas soluções, às vezes, para o mesmo desafio. O que acontece é que para a gente achar mesmo a solução que mais é adequada para aquele momento e que vai conseguir mesmo atingir o objetivo de diminuir o impacto, resolver o problema ou diminuir aquele incômodo que a gente sente, ou quando a gente está falando de um problema aí maior, né, que impacta mais pessoas, a gente precisa ter um conhecimento profundo. Ontem a gente falou muito sobre entender qual que é o desafio, né? Fazer um diagnóstico. E eu trouxe algumas perguntas que depois vocês vão, quem não estava ontem, vão poder pegar na gravação, mas eu também posso, depois, se alguém quiser, mandar essas perguntas, porque fazer o diagnóstico exatamente de qual é o desafio, né? E o desafio aqui eu coloco como uma palavra maior, mas a gente pode ver, olhar o problema, aquele incômodo, ele é uma das coisas principais que a gente precisa é, trazer, né? Como primeiro aí para depois achar a solução. A nossa mente, ela tende sempre a já ir buscar uma solução, antes mesmo de saber o que eu estou lidando. E eu comecei hoje a pensar e falar como é que eu vou falar dos exemplos, né? E uma das coisas que me veio muito, ontem a gente falou sobre dirigir e tudo, e eu moro em São Paulo, e uma das coisas que as pessoas falam muito que é um desafio aqui, que é um problema, é o trânsito. Mas quando você olha para o indivíduo, a pessoa sozinha, ela não tem como resolver esse desafio do trânsito em São Paulo, a não ser que ela trabalhe na CET ou no departamento, na Secretaria de Trânsito. Isso não é um problema que ela deve solucionar. Então, quando eu falo assim, ai, meu desafio é o trânsito de São Paulo, não é verdade isso. Para mim, Fernanda, que sou moradora da cidade de São Paulo. Qual que é o desafio realmente meu, né? Então, só recapitulando como a gente faz um diagnóstico. O desafio pode ser, eu estou chegando atrasada no trabalho, o trânsito está me estressando. Então, entender mesmo esse desafio, colocar realmente o que é o problema ou qual é o incômodo. Eu tô ficando estressada, eu tô perdendo tempo no trânsito. Qual que é o incômodo que o trânsito de São Paulo está trazendo para mim? Ou eu chego atrasada, mas isso não me causa incômodo, mas o que causa incômodo é o olhar do meu chefe, né? Ou eu chegar atrasada me incomoda porque as outras pessoas estão me olhando. Então, qual que é realmente
seu desafio ali. Por isso que eu falei que as soluções, elas são individuais, porque, como eu estou dando esse exemplo do trânsito, muita gente é impactada por isso aqui. Porém, cada um vai ter um desafio diferente. Vocês conseguem perceber como, mesmo a gente sendo impactado pela mesma coisa, cada um tem um desafio diferente? E por isso que eu não posso dar uma fórmula para vocês resolverem esse problema, mas eu posso ensinar como ter um método que você vai entendendo e se conhecendo para ver qual que é a melhor solução para você, né? Porque, vamos supor, se eu acho que eu perco tempo no trânsito, eu posso ler durante o trânsito, eu posso usar aquilo lá como escutar podcast, e daí eu gero uma produtividade naquilo lá, se isso for bom para mim. Se aquele tempo também eu entender que está sendo produtivo, que não é mais perda de tempo. Então, as coisas, elas são muito as soluções são muito diferentes para cada pessoa, tá? Então, ontem a gente falou muito sobre isso, sobre como entender o problema mesmo, o desafio que você tá e como fazer as perguntas para que isso consiga cada vez mais se para achar a solução melhor para você. E independente da forma do autoconhecimento, é importante ter autoconhecimento. Então, da forma que for melhor para você, ver as coisas que vão conseguir fazer com que você tenha mais clareza desse caminho, tá? Opa, então, hoje a gente vai focar mais sobre a parte de inteligência emocional para lidar com ambientes e desafios externos. Então, não só falar sobre os nossos padrões. Então, eu trouxe, por exemplo, esse problema do trânsito, mas eu ficando estressada, eu entendendo que eu estou perdendo tempo. Porém, às vezes, algumas coisas, alguns desafios são externos, né? Então, é, eu não estou me dando bem com o meu chefe, então eu tenho mais gente, o ambiente de trabalho está sendo tóxico, eu estou com um desafio financeiro na minha família e eu preciso ganhar mais. Então, quais são esses desafios externos que envolvem outras pessoas, envolvem ambientes que a gente frequenta e que precisam dessa inteligência emocional? E amanhã a gente vai falar sobre como a nossa mente precisa muitas vezes ser reprogramada mentalmente para que a gente consiga fazer aí esse trabalho de olhar as diversas possibilidades que a gente tem e poder ver as soluções com mais clareza, né? Falei também ontem muito para vocês que os desafios vão sempre acontecer, então não existe vida sem desafios, infelizmente, né? Não tem, ainda não vi um mundo onde não tem desafios. O que acontece é que quanto mais clareza da, do desafio, né? Tipo, quanto mais perguntas a gente faz, quanto mais vê a situação tal qual ela é, vê os fatos e dados, sem pensar no pior cenário, sem olhar as coisas só com uma lente, né? Às vezes tem gente que fantasia muito e tem gente que só vê o pior cenário, mas olhar o fato e o dado, né? Então, assim, eu moro a 5 quilômetros do meu trabalho. Se eu saio às 8 horas da manhã, vai ter trânsito, porque eu moro num lugar que tem muito movimento, então eu tenho que encarar que o trânsito é uma realidade. Não tem, ah, não, mas eu vou manifestar que ninguém esteja na rua, né? Apesar de eu amar trabalhar com manifestação, é o meu tema principal. Existem coisas que
que são fatos, né? Que outras pessoas também vivem aqui nessa cidade e se locomovem. Porém, eu consigo entender que eu posso, em 5 quilômetros, qual é o caminho que eu consigo fazer? Quanto tempo eu preciso para fazer? Né? Eu posso entender que eu não vou pegar nenhum acidente, que os semáforos vão estar abertos, que não vai ter semáforo quebrado. Então, como é que eu vou não criando mais desafios do que já existem, tá? Então, essas coisas, olhar para a realidade tal qual ela é, não fantasiar, mas também não criar desafios que não existem, tá? E eu estou trazendo aí essa parte do trânsito, porque veio muito, mas se vocês tiverem exemplos que vocês querem de desafios que vocês estão passando, coloquem aqui no chat que eu vou também comentando como vocês podem ir olhando para isso. E nos meus atendimentos, uma das coisas que eu percebi, principalmente quando as pessoas querem manifestar algo, né, é existe sempre algo que está impedindo essa manifestação, de realizar esse sonho, de realizar esse desejo. Mas o que a gente vê como primeiro não é o que está impedindo, tá? É como aquele negócio do iceberg. Você vê a pontinha, então você fala a pontinha, mas na verdade tem muita coisa embaixo. O que eu estou trazendo aqui para vocês é um método que eu uso muito para mim, e eu uso muito nas minhas sessões também para ir olhando realmente o que está acontecendo que a pessoa não está vendo com tanta clareza. E treinar a mente para que vocês vejam. Então, sempre a gente começa com coisas simples, né? Trago exemplos aqui bem simples, mas se vocês tiverem exemplos que vocês querem, eu posso trazer exemplos mais complexos. Mas conforme vocês forem tentando aplicar essa metodologia, apliquem com coisas mais simples para depois irem aumentando. Ou se for muito complexo, fracionem, tá bom? E um outro ponto, antes também da gente aprofundar na metodologia, que antes de falar, né, do tema principal de hoje, eu vou falar sobre a metodologia, que ontem a gente não entrou, então deixei a cereja do bolo para hoje. Mas existe esse modelo de aprendizagem que a gente fala muito nas empresas, principalmente, que é o 70-20-10. Então, como que a gente aprende? A gente aprende 10% em cursos, livros, né? Então, lendo, escutando alguém falar sobre aquilo. Então, o que vocês estão fazendo aqui hoje é um aprendizado de algo nesses 10%, tá? Então, vocês estão me escutando a falar e vocês vão aprender. 20% do nosso aprendizado vem sobre trocas, interações, conhecimentos. Então, quando a gente faz sessão de terapia, coach, conversas, pessoas de trabalho, qualquer tipo de troca de experiência, né, que vocês também interagem, vocês estão aprendendo também ali. Eu gosto muito, por exemplo, assim, eu falo muito de desafio, então eu gosto quando as pessoas me contam desafios, eu converso, eu troco, eu falo o que eu acho, porque eu estou também ali aprendendo com a experiência do outro. Mas 70% do que a gente aprende é na prática. E é por isso que quanto mais a gente coloca a nossa mente para praticar soluções, ou para ajudar alguém a colocar alguma solução também para o problema dela, não para solucionar o problema de alguém, tá? Mas para ajudar a pessoa, mas a gente vai aprender. É na prática. E isso daqui é para qualquer coisa. Então, se vocês estão com um desafio aí de aprender inglês, né? Não sei se alguém tem esse desafio, mas como é que você vai aprender inglês? Praticando, falando, se colocando lá. Não é só fazendo curso, né? Ah,
Se você está com dificuldade de falar em público, né, de fazer apresentações, de vender o seu produto, você tem que praticar. Quanto mais prática você tiver, mais você vai aprender a fazer, tá? Então, isso daqui é uma coisa muito importante, porque eu vejo muita gente hoje comprando muita coisa, fazendo muito curso, mas não faz prática, tá? Por isso que, para mim, tem duas coisas que essa imersão é gratuita, porque falar de desafios eu acho que ninguém vai pagar, talvez é uma crença minha, mas eu gosto também de fazer ela gratuita. E ela é uma base para a gente manifestar aquilo que a gente quer. Então, trabalhar nos nossos desafios, a gente começa a manifestar aquilo que a gente quer. Mas a gente começa, eu já dou essa base para vocês do sistema de aprendizado. Não quero só que vocês fiquem comprando, comprando, comprando as coisas. Eu quero que vocês entendam que vocês precisam praticar. Então, se em alguma coisa vocês querem mudar de emprego, qual que é o emprego que eu quero? Como é que eu quero aquele lugar? Eu quero um outro tipo de empresa? Então, eu preciso conversar com mais pessoas, eu preciso entender, eu preciso saber como que é aquele trabalho. É essa prática também, tá? E você espera? Então, antes de falar sobre como superar o desafio, eu quero saber o que que você espera quando esse desafio for superado. Todo mundo aí tem um desafio para superar e quer colocar a metodologia em prática, sim. Então, para fazer aquele diagnóstico que a gente falou ontem, eu quero que vocês pensem agora. Então, imagina esse desafio que você tem. O que que você espera que seja a sua vida depois que esse desafio tiver solucionado? Como é que você vê sua vida? Tá? Eu estou trazendo isso aqui já porque ontem também eu comentei um pouco sobre isso, mas na nossa ancestralidade, lá nos homens da caverna, né, quando a gente ainda não tinha essa parte, tipo, com tanta facilidade de comida e de casa, de moradia, existia um ponto aonde as coisas elas precisavam de muito esforço, de luta. Então, para eu ficar numa comunidade, para essa comunidade ser protegida, tinha que ter a luta entre uma comunidade e outra. Tinha que ter aquele bloco, né? Hoje ainda existem alguns países, algumas nações que ainda brigam pelo seu espaço, mas talvez antigamente era muito mais. E essa sensação de luta, de quem fica é quem supera aquele desafio. Então, a pessoa foi caçar o animal para comer, então ele conseguiu matar aquele animal, que imagina, não tinha tanta ferramenta, né? O Homem das Cavernas. Isso ainda reverbera no nosso DNA, né? Existe muita coisa que, por mais que a gente evolua hoje muito rapidamente, comparado com lá atrás, muitas coisas ainda estão dentro do nosso ser humano que demorou-se muito para evoluir. Então, superar desafios antigamente, há muitos milhões de anos atrás, era sinônimo de sobrevivência, né? Então, quando a gente fala, nossa, o que que eu espero depois que eu supero um desafio? Às vezes dá aquela sensação gostosinha, né, no nosso corpo. Às vezes traz aquela, nossa, eu consigo, eu posso, olha como eu sou foda. E isso faz com que às vezes a gente atraia mais desafios, com que a gente
postergue a solução ou não consiga ver soluções fáceis, tá? Então, já estou trazendo aqui que se você tem esse padrão, comece a falar que é possível solucionar de uma maneira fácil, né? Que você não precisa fazer tanto esforço, que você consegue ter essa satisfação de prazer, de se sentir foda de outra maneira. Busque isso de outra maneira. Não só pensando quando você supera o desafio. Porque senão você sempre vai ter que ter desafios na sua vida. Para conseguir superar. E isso não é bom para o seu sistema de padrões, né? Você pode escolher ficar com isso sem problema, porque aqui não existe julgamento e não existe certo e errado, mas pensa, será que eu preciso mesmo sempre ter desafios para conseguir ter essa sensação de prazer? Para achar que eu sou foda? Tá? Quando eu mudei para São Paulo, eu fui trabalhar numa empresa onde tinha pouco trabalho. Eu sou uma pessoa que eu lido com bastante demanda de trabalho e eu lidava muito bem. E eu fui para uma empresa que tinha pouquíssimo trabalho. Chegava às 9 horas da manhã, eu já tinha terminado tudo que eu tinha para fazer no dia. E aquilo me deixava angustiada. E daí eu fui e busquei outro emprego. E eu falava, tá tudo bem, assim, eu quero sair só de lá porque eu quero me sentir útil. E eu fui para uma outra empresa aonde a demanda de trabalho era assim exorbitante. Eu entrava às 7 da manhã e saía às 7 da noite e não acabava. Eu não conseguia lidar, eu só lidava com o que era urgente, prioridade, as atividades do dia a dia não dava conta. Mas para mim, aquele desafio, aquela necessidade de ser, é, de, de ser necessária ali, era ótimo. Então, eu estou trazendo isso para vocês porque eu fiquei 5 anos naquele lugar aonde eu queria aqueles desafios. Eu ficava buscando aquilo. Até eu começar a entender que eu poderia ir para um lugar onde eu não precisasse passar por tanta pressão, por tanta urgência, aonde não seria tanto acúmulo. Eu estou contando isso para vocês porque, às vezes, aquilo que a gente quer é algo, mas a gente manifesta de forma diferente. Eu estava, tipo, querendo ser tão necessária para resolver que eu fui para um lugar onde eles demandavam demais. Mas daí eu agradecia só, porque para mim ficar aonde eu não estava sendo produtiva era muito ruim. Mas ali também começou a trabalhar um ponto em mim a não ser tão perfeita, porque eu não dava conta da demanda total. Então, eu tinha outros desafios internos comigo, né? Como é que era não conseguir ler 1.000 e-mails que estavam na minha caixa de entrada? Então, eu comecei a ter que lidar não só com os desafios externos que estavam acontecendo, mas também com os desafios que estavam começando a me incomodar, porque eu não dava conta das coisas que me pediam. E isso foi trabalho interno para mim. Porque depois eu fui para uma outra empresa e hoje eu percebo que quanto mais as pessoas dão conta dentro da empresa, mais as empresas demandam. Então é muito difícil alguém falar assim, nossa, não, eu dei conta de tudo. Fiz tudo que me pediram e não tem. Tem tempo sobrando, tá? E eu estou trazendo aqui um tema que é um desafio externo que gerou também outros conflitos internos que eu tive que trabalhar em mim. Porque
Como eu falei ontem, os desafios levam à aprendizagem, tá? Então, eu precisava aprender dessa maneira. Quer dizer, eu busquei aprender dessa maneira, não que eu precisava. Mas aqui, pensando no desafio de vocês. Então, a gente está com um desafio e eu quero uma solução. Quando a gente vai direto, pensando lá, o desafio, mas pensem que vocês já fizeram um diagnóstico bem, tá? Então, façam aquele diagnóstico e entendam qual é mesmo o desafio. Não vai pegar primeira coisa, o desafio é o trânsito. Será mesmo que é o trânsito? Ou é o tempo que eu perco no trânsito, ou é eu chegar atrasada por causa do trânsito? Então, escrevam e se perguntem mais do que uma vez. Depois de um tempo, vai ficar cada vez mais claro vocês conseguirem ver o desafio com mais clareza, sem precisar ficar perguntando tantas vezes, tá? E não vão direto para essa solução. É, antes de ir para o método, eu quero que vocês façam uma reflexão. Quando você vê um desafio para superar, você fica criando vários cenários que podem acontecer a partir dele. Você tenta achar a solução de qualquer maneira, ou você acha que não tem a solução e desiste? Quem é um, quem é dois, quem é três? Vocês sabem aí a resposta? Vocês? Vou dar no final depois o que seria cada um. Tudo bem, você pode falar assim, às vezes eu sou um, às vezes eu sou dois. Ou não, na maior parte das vezes eu sou dois, mas tem coisas que eu sou um também. Pensem, e comecem a perceber aqui, só para olhar também um pouquinho de comportamento e padrão de vocês, se é no trabalho, eu me comporto mais assim, mas se é dentro de casa, eu me comporto mais assado. Porque isso também vai trazer padrões de comportamento que às vezes vocês precisam trabalhar, tá? Alguém quer falar? Tá tudo bem? Eu não tô te vendo, tá só no slide mesmo? Ah, como é que eu vou? Ah, pô, eu achei que eu tava no lugar errado. Não estava aparecendo? Carinha? Ah, tá. Tava aparecendo só o slide. Aí eu achei que eu tivesse errado a tela. Aí eu sou advogada, eu provavelmente vou ficar tentando resolver, porque eu não posso ver algum problema, talvez às vezes nem é um problema, e vou ficar tentando procurar a solução. É. Muita gente tem esse padrão, e eu tinha também um padrão de resolvedora de problemas. O ponto aqui, gente, é assim: o problema é meu, eu resolvo. O problema é do outro, eu ajudo. Eu não posso resolver algo que não é meu. Senão a gente se sobrecarrega, né? É a Não minha é cara nem, isso. nem se sobrecarregar. O ponto não é nem se sobrecarregar. O ponto é, vou dar um exemplo de advogado. Ara, é melhor, nem sei se é tão de advogado assim, mas eu tenho um processo lá que precisa pagar uma multa ou eu vou perder alguma coisa, perder minha casa. O que que é melhor para o cara? Eu, como advogada, vou falar para ele às vezes, cara, paga essa multa. É mais barato pagar a multa do que você perder seu imóvel. Às vezes, para o cara, perder o imóvel é melhor do que ele ter que bancar uma multa. Então, o que a gente pode fazer é, olha, eu como sua advogada, reconheço e falo para você que o menos custoso é pagar a multa, mas o que que você prefere? Porque o problema é dele, então a solução tem que vir do lado dele.
É, e isso trabalha muito com a parte de comportamento e de padrão. Eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, na minha casa, limpando minha casa. E ela, na separação do casamento, ela ficou com o bem, né, com a casa que ela e o marido moravam, mas era no quintal da família do ex. Então você imagina, ela não morava lá. Ela ficou com a casa 10 anos fechado, pagando IPTU aqui em São Paulo. Não conseguiu alugar a casa e daí uma pessoa veio e falou para ela assim: ah, eu compro a sua casa por 160 mil. Ela falou: não, porque a casa vale 200. Eu falei: mas você tá com a casa parada, te dando custo. Na minha cabeça, a solução era vender a casa, mas para ela não, porque para ela ter o imóvel, ter a matrícula do imóvel era segurança. Ela tinha algo no nome dela. Então, a minha solução para esse problema, que ela não tinha, às vezes, dinheiro para pagar o IPTU, e eu, na minha cabeça, eu falava, cara, como pode isso? Né? O desafio dela, às vezes, era financeiro, de não ter dinheiro, e mesmo assim, ela não quis vender. É que depende do perfil da pessoa, né? Tem gente que precisa de segurança, é Da, isso, precisa ter da matrícula do imóvel. da Tem gente que matrícula. não, que prefere ter o dinheiro e, É, e ter liquidez, né? é isso. Então, e é por isso que a solução do desafio, ela passa muito pelo padrão e comportamento de cada indivíduo, e por isso que não tem uma fórmula única, mas a gente pode aconselhar, olha, você está vendo que você está perdendo dinheiro aqui? Você pode pegar esse dinheiro e investir em outro imóvel e morar no imóvel, então sim, você pode aconselhar, mas solucionar para a pessoa, e eu acho que isso é um dos pontos que cada vez mais as pessoas precisam. E tem muita coisa, assim. Eu trabalhei em empresa e olhava muito também coisas de jurídico. Muita gente às vezes não quer decidir tomar responsabilidade. Então, deixa o advogado falar o que eu tenho que fazer. E daí, mas É não, tipo, verdade. o problema é É, seu, cara. O problema é eu seu. recomendo, né? Eu recomendo. Tipo, o risco é da empresa, não é do advogado que está me ajudando. Ele pode dar todos os cenários, pode recomendar, mas, cara, a decisão final é sua, é do dono da empresa, né? Então, você quer ter a responsabilidade, você quer ser dono, mas você não quer ter a responsabilidade. Então, por isso que às vezes essa parte da solução, quando é meu problema, eu tenho que solucionar, mas quando é do outro, eu tenho que lembrar, eu posso ajudar ele, mas lembrar que ele é responsável pela solução, tá? E, e essa é uma das coisas que muita gente que falou dois aqui tem que trabalhar às vezes para não solucionar o problema do outro, porque se a gente soluciona o problema do outro, ele não vai conseguir entender que ele não consegue sentir aquela satisfação, porque às vezes a solução que a gente coloca não seria melhor para ele, tá? No método, a gente começa a entender o objetivo principal da solução, de chegar depois do problema solucionado, né, do desafio solucionado. Então, como eu contei para vocês, dessa pessoa que trabalhava comigo, o que que ela precisava? Ela precisava de uma segurança do imóvel, de ter um papel no imóvel. Então, e não ter mais tantos gastos. Então, esse era o objetivo, né? O desafio financeiro, mas ela também, no final, precisava ter essa segurança. Porque senão ela vai continuar com aquele incômodo. Você vai resolver um problema financeiro, mas o problema de segurança de imóvel para ela vai abrir outro, tá? Então, não é esse o objetivo aqui, de, resolvo um problema, mas crio outro. Aqui a gente começa a olhar e falar, o meu desafio é esse, mas depois que eu solucionar ele,
o que que eu quero no final, tá? E da mesma forma, a gente, né? Eu tenho o desafio do trânsito. Ah, eu não quero mais perder tempo no trânsito. Então, eu posso mudar para perto do trabalho, eu posso começar a usar o tempo de deslocamento com alguma forma produtiva. Então, qual que é o meu objetivo principal? Usar esse tempo de forma produtiva? É, eu não ter essa perda de tempo mesmo? Eu quero dormir mais? Então, o que que é o objetivo principal no final? Eu entender daí qual que é o meu medo e o meu desconforto referente ao desafio ou ao processo de lidar com ele. Então, falando, né, desse exemplo que eu dei, quando eu conversei muito com essa pessoa, ela falava, ela tinha o objetivo de ter um imóvel no nome dela, mas existia um medo e um desconforto da venda do imóvel do ex-marido lá, de lidar com o ex-marido, porque o ex-marido falava que aquela casa era dele e tal. Então, existia muitas coisas ali. Entender os nossos medos e os nossos desconfortos, eles também fazem parte disso. Então, por isso que ontem a gente falou muito do autoconhecimento. Eu dei uma pincelada em algumas frases de medos e desconfortos, né? Então, eu não consigo fazer. Então, às vezes a gente vê soluções possíveis e fala assim: ah, mas eu não sou capaz. Ah, isso daqui não vai dar certo. Ah, não, eu não consigo fazer isso. Então, será mesmo? Qual que é realmente o meu medo e o meu desconforto nesse processo de solução? Será que não dá mesmo para fazer? Ou eu não quero aplicar ali? Né? Eu não quero ir para esse lado porque vou mexer em algo que não quero. E colocar a solução em prática. Então, ver todas as possibilidades, as pessoas que podem ajudar, as habilidades que a gente tem e se essa solução vai ser fácil ou não, tá? Então, essa metodologia, né, quando a gente começa a entender o objetivo depois, né, para fazer o diagnóstico e o medo e trabalho isso daqui, as soluções elas vão ficando mais claras quais soluções são possíveis. Então, eu tenho problema de trânsito, mas eu não quero mudar da minha casa. Não quero ter esse problema de mudar de casa. Eu só quero que o tempo seja bem aproveitado. Ah, então eu vou ver podcast, eu vou escutar alguma coisa, eu vou um dia por semana treinar inglês. Então, tem algumas possibilidades. Ah, não, ainda não solucionou. Então, será mesmo que o problema é o tempo ali ou é o trabalho que eu estou fazendo e eu estou achando que a locomoção é um desafio, mas isso daí está só sendo a ponta do iceberg e às vezes tem algo maior como desafio ali. Ai, que estou perdendo tanto tempo indo para um trabalho que eu nem gosto de fazer. O desafio é, estou trabalhando em alguma coisa que eu não gosto, tá? Estou só explicando para vocês aqui algumas coisas, porque se a gente coloca um desafio e nenhuma solução dá certo, é que aquilo ali não era um desafio, tá? Existe algo mais profundo. Lembra ontem que eu falei que eu tinha uma frase? Se não se não tem solução, não é problema? É bem isso. Se eu não achei a solução, não é aquele problema, não é esse desafio que eu deveria estar olhando. O problema é outro. É que talvez eu ainda não estou querendo ver o problema. E daí vai para uma sessão de terapia para olhar isso. Tá? Faz sentido para vocês? Mas sim. Então, se vocês quiserem aí praticar,
Já vou deixar aqui na tela. Coloca o desafio que vocês têm. Vou deixar aí 5 minutos, ou 2 minutinhos, pelo menos, para vocês fazerem. Vou pausar a gravação. Então, agora, olhem para isso, para esse exercício que vocês fizeram, e se tiver dúvida, me falem, podem me mandar. Façam isso sempre, prática. Quanto mais vocês fizerem, mais vocês vão treinar os mapas mentais para solucionar coisas, né? Então, é a mesma coisa quando a gente começou a aprender tabuada na escola, que quanto mais a gente repetia, mais ficava fácil também aprender a próxima tabuada. As soluções, elas nem sempre são as mesmas, mas vocês vão fazendo isso, né, até no trabalho, e vai ajudando a trazer isso para casa, né? E quando eu falo ajudar outras pessoas, se a pessoa te conta um desafio dela, você fala, nossa, se fosse eu nesse lugar, eu faria isso, isso, isso. Não que a pessoa tenha que fazer, mas pense, qual que seria o resultado que eu quero? Será que eu tenho algum medo nisso? Não é a pessoa que. Você não tem que olhar o medo da pessoa. Você está fazendo só esse exercício mental, tá? É, Desafios com o entorno, né? Então, quando a gente fala de família, trabalho, relacionamento, pode ser com uma pessoa específica, num tipo de ambiente. E aqui também, gente, eu trouxe isso porque hoje em dia a gente vê muita coisa, né, acontecendo. E tem alguns outros desafios que eu percebi, por exemplo, quando a minha mãe faleceu, que esse luto que eu passei, ele foi um desafio de produtividade para mim também. Eu, tipo, a tristeza profunda que eu tava, fazia com que eu esquecesse coisas do trabalho, né? E isso, dependendo de como é a relação com o seu chefe, de como é a relação na empresa, se você está no emprego novo, então dependendo de como você está emocionalmente, abala sim algumas coisas, né? Então, os desafios que você passa na sua vida pessoal ou até com alguém ou em certos lugares, ele pode sim afetar tanto sua vida pessoal quanto no trabalho, né? Às vezes você tem uma briga na sua casa, né, uma discussão, alguma coisa, você vai para o trabalho e você não consegue ser a mesma pessoa, né? Então, esses desafios que podem ser de relacionamentos, mas também podem ser coisas que acontecem, né? Como eu falei de um luto, eles, para mim, eles são mais do que só padrões e comportamentos, né? Mais do que essa parte só de olhar o indivíduo, mas eles estão relacionados com esse entorno. E eu não tenho como separar a vida pessoal e profissional, porque se algo acontece na minha vida pessoal, eu posso ser afetada no trabalho porque eu não estou me comportando da mesma maneira, tá? E eu dei também um outro exemplo falando sobre parte financeira. Então, alguém na minha família ou eu mesmo entrei numa dívida financeira. Como é que isso está abalando mentalmente a minha mente e eu estou conseguindo ou não trabalhar? Então, eu estou preocupada com alguém que está com a saúde na minha casa, né? Meu pai, há uns 3 anos atrás, passou por um câncer. Como é que eu consigo lidar, com o trabalho, com toda a carga de responsabilidade? Então, eu sei que a gente tem que entregar, eu sei que a gente precisa fazer de todas as responsabilidades, mas entender que a gente tem esses desafios e que é importante lidar e que o restante também vai continuar acontecendo, já traz também para a gente assim, pô, eu tô nesse desafio aqui de saúde na minha casa. Como é que eu faço para continuar vivendo, né? E lidando com todas as responsabilidades no trabalho. Eu vou ter que conversar com alguém?
Então, qual que é o desafio que eu estou passando e como é que eu vou fazer? Então, aqui a gente pode ter de vários tipos, tá? Mas eu vou trazer principalmente agora a parte de pessoas ou ambientes que são tóxicos para a gente, tá? Então, por exemplo, eu estou num ambiente onde eu estou lidando com uma pessoa que é tóxica, né? Tem um superior que não está me tratando bem. Eu preciso entender o que eu vou fazer. Então, qual que é o meu desafio? É lidar com essa pessoa? É sair de perto de uma pessoa tóxica? É mudar de emprego? Quando eu olho isso, é ter saúde mental. Então, qual que é o desafio principal ali? Porque dependendo do que eu coloco como desafio, eu posso ter uma solução. Eu posso querer conversar com o RH, eu posso ir fazer terapia, eu posso pedir demissão, posso começar a procurar emprego, eu posso procurar até vagas dentro da mesma empresa. Será que eu quero ficar na empresa? Então, dependendo do que eu entendo como desafio, eu vou ter uma solução diferente. Agora, vamos lá, eu tenho um superior que ele é abusivo, né? Tá me contaminando. Mas eu tenho medo de falar com o RH, porque a primeira solução seria isso, né? Então, será que esse medo e esse desconforto, o que eu vou fazer? Eu vou pedir ajuda para quem? Se o meu superior está assim. Será que esse lugar, essa empresa tem essa cultura? Ou sou eu só, esse cara é só assim comigo? Com quem mais eu poderia falar? Por isso que esse tema de hoje, ele traz muito essa inteligência emocional, porque não é na hora que você começa a saber o desafio e a diagnosticar ali, né, a fazer as perguntas e prestar atenção nas coisas, é entender, será que isso está acontecendo com todo mundo ou só comigo? Será que eu também estou contribuindo para que ele faça isso comigo, eu estou dando abertura, então, tipo, eu estou fazendo reunião sozinha com ele, se alguém mais for na reunião, ele não vai mais fazer isso, porque quando tem mais gente junto, ele não é assim. É um método que é muito de prestar atenção e analisar as coisas, né, que eu estou trazendo aqui. Mas isso funciona porque ele não vai trazer ilusões da nossa mente. Ele não vai achar assim, não, mas ele falou desse jeito. Não, ele traz os fatos e os dados. Faz sentido isso para vocês? E uma das coisas que eu comecei a perceber, lidando aí com muitas sessões de atendimento e com muitos desafios que as pessoas trazem e também que eu ajudava a resolver, é que o entorno ele traz coisas para a gente lidar com medos, com os nossos padrões que a gente ainda não quis ver. Então, comecem a perceber se esses desafios que vocês estão, que trazem tanto incômodo, porque quando a gente tem um desafio no trabalho, eu tenho um problema lá de um projeto que eles me pediram tem um tempo menor do que realmente é possível fazer e eu tô pé da vida com isso. Mas vamos fazer. Você vai dar um jeito de fazer, vai achar as pessoas que vão te ajudar tudo, mas qual que é ali mesmo o incômodo? É tempo, é pouco tempo. Então, quando você começa a olhar isso, será que está sendo padrão repetitivo? Sempre pegarem em mim com pouco tempo? O que eu estou aprendendo com isso? Aonde eu preciso me trabalhar? Será que eu preciso aprender a dizer não? Será que eu preciso aprender a fazer gestão do tempo? Será que
aqui já acabou meu tempo e eu não quero sair dessa zona conhecida, mas eu ainda insisto em algo que já acabou meu ciclo aqui? Então, tem coisas que a gente não quer ver na gente, e daí vem desafios externos para mostrar. Faz sentido isso? É, tem um ponto também muito que eu vejo na parte de, não só na parte de carreira, mas aparece muito em carreira, profissionais, que eles falam assim, ai, eu não sou valorizado. É, por que será? Será que você não se valoriza? Aonde é que você não está se valorizando? E um ponto aqui, cuidado para não confundir, não sei me valorizar, não me valorizam por ambiente sem valorização. Porque se eu estou numa empresa onde todo mundo é valorizado, menos eu tenho que olhar para mim. Por que que eu não consigo me valorizar? Por que que eu entro num lugar aonde ninguém me valoriza? Agora, se eu estou num lugar onde não existe valorização, ninguém é valorizado, todo mundo ganha mal, não reconhecem ninguém, né? Não só financeiro, mas de reconhecimento. O que está nesse ambiente onde não existe valorização? Será que eu estou valorizando o outro também? Como é que está essa parte de valorização dentro de mim? São pontos de vista, são coisas diferentes para se trabalhar, mas as duas coisas estão ao seu entorno, tá? E para mim, valorização, ela tem muito a ver com pertencimento, né? Diferente daquela parte de eu não sou capaz, que é um desconforto, um medo de realizar ou de, do outro ver, né, a sua capacitação. Aqui a gente olha para pertencer. Quando eu me sinto valorizada, é como se eu pertencesse àquele lugar. E não é só financeiro. O financeiro, ele é uma parte da valorização. Às vezes um obrigado, falar assim, tipo, nossa, você me ajudou muito. Se o que você fez mudou a minha vida. É o que você me ensinou, isso, esse projeto que você tá, foi essencial a sua participação. Isso às vezes vale muito mais do que o financeiro. Faz você se sentir muito pertencente. Faz você querer estar ali fazendo aquilo. Isso também dentro das relações pessoais, né? Então, quando a gente tem esses desafios de valorização, olha para a sua parte de pertencimento e às vezes de rejeição, né? O quanto às vezes você pode se sentir rejeitado. Eu vejo muito esses pontos de rejeição, que não são as pessoas que rejeitam, mas a gente se sente rejeitado. Então, eu não fui chamada para aquela reunião. Mas será que precisavam de você naquela reunião? Ah, não, mas é aquele negócio, eu queria estar, meu ego queria estar ali. Ao invés de eu falar assim, nossa, mas será que eu não fui chamada, eu não era necessária, eu usei meu tempo para fazer outra coisa. Então, essa parte de pertencimento e de valorização, ela tem relação e às vezes a gente quer estar nos lugares, mas a gente não precisa estar, mas a gente fica ferido, tá? Vou deixar aqui algumas frases que podem aparecer quando vocês estiverem pensando nas soluções desses tipos de desafios com o entorno. Então, eles dependem de mim, eu que tenho que fazer. Então, se você acha que é sempre você que vai resolver, só eu consigo fazer, não sei dizer não, nunca me dão a chance de mostrar o que eu posso. Porque sou assim, vim daquele lugar, tenho isso, não tenho oportunidade, então
essa de pertencimento. Ah, eu pertenço àquele lugar e agora eu estou em outro, então eu não tenho a oportunidade de fazer aqui, né? Sou diferente. O outro consegue e eu não, e eu nunca alcanço o que desejo. Então, se isso está muito presente na sua fala, olha essa parte de crenças e padrões de pertencimento. Trabalhe isso, porque quanto mais você limpar isso, mais fácil vai achar soluções para esses problemas, esses desafios, sem ter esses resquícios aí, tá? E aqui está uma reflexão. Quando você se sente injustiçado, o que você faz? Você se afasta, sai de perto, não fala nada, enfrenta a situação, pessoa e não deixa barato? Ou além de enfrentar, fala para todo mundo, isso não pode acontecer com mais ninguém? Tudo bem, a gente também pode fazer todos, tá? Mas às vezes, nossa, no trabalho eu enfrento tudo, falo para todo mundo, tal, mas em casa, ah, não falo nada, deixa eles se virarem. Ou o oposto, né? Em casa eu falo para todo mundo, mas no trabalho eu não consigo. É, aqui só para essa reflexão, quando você se afasta, sai de perto, não fala nada, às vezes você precisa se fortalecer um pouco mais para conseguir colocar a sua opinião. Nem sempre a gente precisa brigar ou colocar de forma ríspida, tal. Existem formas, você fala dessa forma, mas a minha opinião é diferente. Às vezes, algumas coisas bem sutis você lança ali e, mas é bom pontuar às vezes aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente pensa, né? A gente não precisa sempre ficar calado, né? Percebe se às vezes está ficando muito calado, se você não consegue realmente colocar o que é necessário. Se a gente sempre enfrenta a situação, só ver como você está falando, porque às vezes você está comprando muito a briga. Então, às vezes você fala muito ríspido e que no final você fala a sua opinião, mas o outro nem te escuta por causa da forma que você fala. Então, eu aprendi muito porque eu era essa pessoa que colocava muito a minha opinião. E hoje eu escuto primeiro e daí eu penso, como é que eu vou falar para realmente o outro entender aquilo que eu quero passar? Não é que ele precisa concordar comigo. Eu só quero também que ele me escute. E daí, dependendo, é, de como é, o que está acontecendo, eu tenho uma forma de falar. Principalmente quando, se a pessoa vai achar que eu estou criticando ela, às vezes eu falo assim, ó, isso daqui não é uma crítica, é simplesmente meu ponto de vista. Porque, não, ó, só vem criticar. Eu falo, isso daqui não é uma crítica, só quero colocar meu ponto de vista. Que isso também faz a diferença, tá? E quando a gente enfrenta, fala para todo mundo, isso não pode acontecer mais, a gente está defendendo, às vezes, uma causa. Muitas pessoas que defendem causa. E não tem problema nenhum a gente defender causa, né? Como eu falei aqui, não existe certo e errado, mas dá uma olhada para ver se você não está gastando muita energia defendendo uma causa e não olhando realmente para os seus pontos, né? Para os seus sonhos, para as suas metas, para os seus desafios. Essa é uma coisa muito importante. A gente tem que olhar para os nossos. Será que essa causa é minha mesmo? Ou será que eu estou só olhando para muitas causas, mas eu não estou olhando para o que realmente importa para mim, para o que realmente vai me levar para frente? Os desafios que eu preciso solucionar, que vão trazer as experiências e os aprendizados que me levam para o meu sonho. Eu posso aprender a solucionar 10 mil desafios,
Mas quais desses daqui que eu preciso mesmo que está no caminho do meu sonho? Senão eu vou ficar só fazendo um monte de coisa para muita gente e não vou realmente buscar aquilo que eu quero. Eu estou lendo aquele livro Essencialismo e eu vou falar dele esse mês no programa que eu faço, para porque eu vejo em mim também, né? E eu estou mudando muito isso, mas eu vejo muitas pessoas que gastam muita energia delas em coisas que não estão levando elas a nada. Só estão desperdiçando energia porque elas estão fazendo muitas coisas que não seriam delas, tá? E uma outra prática que eu gosto muito de fazer é olhar os nossos círculos de relacionamentos. Então, aqui eu coloquei 3 bolinhas. Isso daqui vocês podem fazer depois. Mas quem está no seu círculo mais íntimo, nesse mais próximo de você? São pessoas que você mais confia. Não é aquelas que você se relaciona todos os dias, mas é quem você mais confia. Pessoas que você compartilha muito da sua vida e que você pode contar com elas quando você precisa. Nesse segundo círculo, são pessoas que você compartilha, mas você não compartilha tudo. Compartilha uma parte, ou é para um tema. Então, eu tenho pessoas que são próximas no trabalho. Geralmente é o segundo círculo, porque elas não estão tão próximas na vida pessoal. Ah, não, mas tem gente do trabalho que são amigos mesmo, que estão lá, ponta firme, quando tem problema, me ajuda. Tá aqui. E eu também ajudo elas. Então, e aqui são aqueles mais distantes, colegas, que a gente se vê, se comunica, mas que é mais as relações superficiais. Por que que eu trago isso? Isso daqui eu aprendi num curso de Theta Healing, que chama Você e Seu Círculo Íntimo. Quando eu comecei a fazer esse círculo, eu comecei a perceber que, primeiro, eu tinha muita gente no meu círculo íntimo, no primeiro, que eu dedicava muito tempo e energia minha, mas que quando eu precisava as pessoas não estavam lá para ajudar, para me ajudar. Quando eu tinha algum desafio, a pessoa não estava junto comigo. E tá tudo bem, porque eu que tenho que resolver o meu desafio, mas às vezes eu preciso de ajuda. Então, quem é realmente que eu preciso estar sempre junto, ajudando? Porque eu estava sempre ajudando essas pessoas. E quem vai me ajudar de volta? Então, eu comecei a olhar realmente quem precisa, com quem eu devo estar muito próximo, com quem eu preciso trocar muito. E a partir daí, eu comecei a não solucionar o problema ou não gastar tanta energia ajudando outras pessoas e comecei a focar mais no meu. Ajudo muita gente? Ajudo ainda. Mas comecei também a selecionar mais, a ajudar muito mais quem realmente me ajuda de volta. E isso fez uma diferença enorme na minha energia. Aqui é uma prática, se vocês quiserem fazer, mas isso traz muita clareza também dos nossos relacionamentos. E traz também por exemplo, eu tenho um amigo que me pediu dinheiro emprestado. Ele está em qual desses círculos? Tá no terceiro. Desafio dele, vou falar, I'm so sorry, não tenho para emprestar. Não, tá no primeiro. Cara, é uma pessoa muito próxima. Eu vou ajudar a resolver. Isso me incomodou, ele pedir dinheiro emprestado. Eu posso não emprestar, mas eu posso ajudar ele de outra forma. Tá? Mas entendam que as pessoas que estão ali no seu círculo
No primeiro, elas são pessoas que você poderia contar e elas também contarem com você para resolver qualquer tipo de desafio, pessoal, profissional. Então, eu estou desempregada, preciso disso. Não, eu estou com problema financeiro, eu estou com problema com a minha família. Não é que eles vão resolver, mas eles estão ali para te ajudar, tá? Você tem confiança. É, eu acho muito importante a gente começar a ter clareza disso, porque senão também a gente traz um ressentimento às vezes para as nossas relações, porque eu ajudei tanto aquela pessoa e ela não me ajudou de volta. Tá tudo bem, não tem problema nenhum aqui, tá? Porque eu acredito também que o universo ele é sábio para trazer de volta aquilo que a gente dá de alguma forma. Mas se eu coloquei a pessoa no círculo íntimo e ela não me colocou, eu posso tirar ela do círculo íntimo. Então, começar a olhar essas relações e o quanto essas pessoas afetam a gente, porque quem está muito próximo, quem está no nosso círculo íntimo, afeta bastante. Se a pessoa me trata mal, cara, é um amigo meu vai me tratar mal, é meu irmão vai me tratar mal. Agora, se ele está lá no terceiro círculo, ele me tratou mal, cara, é uma pessoa distante. Não me ligou no meu aniversário? Tá tudo bem. Entendam que esses relacionamentos, né, os desafios com o externo, eles também são essas coisas que a gente cria expectativas e olha para isso e fala, cara, como é que eu tô criando expectativa de uma pessoa que tá lá no meu, tá lá distante na parte de relacionamento meu? Deixa ela lá, né? Não é para, não vai, não tá próximo, tá? Trazer essa relação. Vou deixar aqui uma frase para vocês hoje, que mudar é essencial e permitido. Priorize a mudança na sua velocidade e do seu modo. Quis trazer essa frase porque, para mim, às vezes a gente está buscando a mudança na velocidade em que o mundo está trazendo aí as inovações tecnológicas. Mas a gente tem que entender que a gente é indivíduo. Que a gente tem um sistema de crenças, de padrões que foram aí projetados por anos e que tem uma ancestralidade, que tem coisas do ambiente externo que estão ajudando a manter isso. E a gente quer mudar de uma hora para outra, porque aquilo ali começou a incomodar, começou a ser um desafio. Olhe para isso e faça no seu tempo. Se você quiser fazer mais rápido, às vezes você despiroca. Se você quiser fazer muito devagar, perdeu o timing. Para mim, a resolução também dos desafios, ela precisa ter o seu timing. Não adianta eu falar para você, nossa, isso daqui você consegue fazer em 5 dias. Não, se você precisa de 10, você tem que ter 10. Porque se eu acelerar você, você não vai conseguir colocar a solução da forma que melhor retire o seu incômodo ou que diminua esse incômodo para menos, tá? Fez sentido para vocês hoje? Eu vou trazer a palavra de hoje. A palavra de hoje é autopercepção. E eu gosto também de falar que é um autodesenvolvimento. Então, quanto mais a gente se percebe, mais a gente consegue se desenvolver. Então, a gente traz o autoconhecimento, vai trazendo essa autopercepção com o autodesenvolvimento junto. Então, perceber também o que está ao redor, começar a entender, ter mais clareza disso. E cada um vai ter essa percepção de uma forma diferente, porque você está olhando de um ponto que só você consegue ver. Eu posso tentar olhar da sua maneira, escutar o que você está me contando do seu desafio, mas só você
sabe exatamente como é ver com os seus olhos, que é sentir o que você está sentindo. Então, por isso que a solução tem que ser trazida por você. Esse método que eu já compartilhei hoje com vocês, ele pode ser aplicado para tudo. Eu aplicava para problemas de empresa mesmo, mas é principalmente para você colocar em coisas que são, né, tipo, que estão incomodando você e que ou só está olhando para você ou você está olhando para você e seus relacionamentos, né? Mas pense, eu preciso aumentar meus clientes. O que que é realmente problema? Eu estar com a agenda vazia ou eu estar sem dinheiro? Tá? Eu preciso diminuir a quantidade de trabalho que eu tenho na empresa, ou eu preciso ter uma solução para esse caso, né? A Ana falou que é advogada. Esse caso aqui chegou cabeludo. Eu preciso diminuir a multa, ou a provisão vai ter que ser altíssima. O que que eu faço? Então, assim, qual que é mesmo o desafio aqui? Ah, não é. O meu chefe entender a defesa que eu quero levar, porque ele não está concordando comigo. O desafio não é nem o processo, é chegarmos num acordo interno do que a gente vai levar no processo. Então, saber o qual que é o problema faz com que a gente chegue numa solução. Quando eu tinha esses problemas de, eu quero uma coisa e o chefe quer outra, principalmente em casos jurídicos, eu conversava com mais uns dois, três advogados e falava, o que que vocês acham? E daí, tipo, tinha que ter mais gente do meu lado para convergir nesse daqui. Eu não sou advogada, mas eu trabalhava muito com processo. E daí eu entendia bastante. Eu falava, não, a defesa tem que ser assim. Às vezes eu perdia, às vezes eu ia para o outro lado, mas tinha muitas vezes que as defesas, eu levava as defesas do jeito que eu queria. Arranjava aliados que me apoiassem. Tá? Amanhã a gente vai falar sobre mentalidade, sobre como os mapas mentais ajudam a gente a mudar. Porque para achar soluções, às vezes a gente tem que mudar a forma de pensar. Mas mudar a forma de pensar depois que a gente já passou da fase de criança, tem técnica. E daí eu vou falar amanhã para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de hoje. E agradeço por vocês terem vindo ao vivo. Obrigada. E assim a gente vai finalizando o dia 2. E eu quero deixar aqui para vocês novamente que se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me mandar uma mensagem privada no WhatsApp também, mas deixar nos comentários, ou lá no Instagram, para que eu possa ajudar vocês a começar a aplicar essa metodologia no tema que vocês têm aí também de desafios. Então, não deixe de falar, é um tema que eu gosto muito de fazer as trocas, de colaborar com vocês. Então, me falem aí e a gente pode trocar aí as informações. Espero vocês amanhã.